Hoje, segunda-feira, é o primeiro dia da fase eliminatória e nós recebemos as duplas dos estudantes, os professores orientadores e os representantes das cidades. Vamos conhecer então as cidades participantes de hoje? Da cidade de Cambuí. Localizada na região serrana do sul de Minas, a cidade tem 26 mil habitantes. A economia é principalmente comercial e agropecuária, contando ainda com ascendentes investimentos na área industrial, fomentados pela passagem da rodovia Fernão Dias. Cambuí apresenta também potencialidades turísticas, um carnaval famoso em toda a região e cachoeiras, sendo o principal ponto turístico a Cachoeira do Andorião. O cambuiense comemora o aniversário e data de fundação da cidade no dia 24 de maio. Da cidade de Cambuí, nós recebemos as estudantes Isadora Dias Souza. Olá, Isadora! E nós recebemos a estudante Samanta Fernanda de Souza. Olá, Samanta. Oi. Nós recebemos ainda o professor orientador Luiz Alberto Castanheda Rezende. Boa tarde, professor. E o representante da cidade é o vereador José do Carmo Reis. Boa tarde, vereador. Desculpe, José do Carmo Dias. Boa tarde, vereador. Vamos agora conhecer a cidade de Carmo do Rio Claro. Cachoeira da Alegria é a mais famosa das belas quedas d'água da cidade de Carmo do Rio Claro. A cidade tem 20.426 habitantes, de acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010. Localizada na região sudoeste do estado, é banhada pela represa de Furnas, sendo uma cidade de fortes potencialidades turísticas. Quem nasce em Carmo do Rio Claro é carmelitano. Da cidade de Carmo do Rio Claro, nós recebemos as estudantes Isabela Cristina Fernandes Xavier. Olá, Isabela. Olá. E nós recebemos a estudante Laura Vitória Soares Silva. Olá. Olá, Laura. A professora que orienta as estudantes é Luana Terra Santos. Olá, Luana. E o representante da cidade é o vereador Antônio Marcos Esteves. Tudo bem, vereador? Bom, agora nós vamos conhecer a terceira dupla de hoje. É a dupla da cidade de Carvalhópolis. O município foi criado em 1953 e se chamava Cana do Reino. A povoação, denominada Carvalhos, foi elevada a distrito em 1923, passando a chamar-se Cana do Reino. A criação do município desmembrado de Machado deu-se em 1953. Em 1962, o município passou a se chamar Carvalhópolis e hoje tem uma população de 3.500 habitantes. Mas a data de fundação do município é 17 de maio de 1912, dia em que se comemora o aniversário da cidade. Quem nasce em Carvalhópolis é carvalhopolitano. E da cidade de Carvalhópolis, nós recebemos a estudante Fernanda Caixeta Ferreira. Olá, Fernanda. E nós recebemos o estudante João Henrique Alcântara Vicente. Olá, João. A professora orientadora é a professora Vera Lúcia Moraes de Lima. Olá, professora. E quem vem representando a cidade é o coordenador da Escola do Legislativo, Sandro Silva. Boa tarde, Sandro. Vamos conhecer a quarta dupla, que vem da cidade de Eloy Mendes. O antigo distrito com a denominação de Espírito Santo do Mututa foi criado em 1856 e era subordinado ao município de Varginha, quando passou a denominar-se Espírito Santo do Pontal. Em 30 de agosto de 1911, foi elevado à categoria de vila, recebendo a atual denominação de Eloy Mendes, figurando como cidade desde 1925. Hoje, o município de Eloy Mendes tem mais de 26 mil habitantes. E uma curiosidade: a estátua do Cristo Redentor de Eloy Mendes, segundo pesquisas, é a sexta maior do mundo. Maior, inclusive, que a famosa estátua do Cristo Redentor do Corcovado, no Rio de Janeiro. Vamos conhecer, então, os representantes da cidade de Eloy Mendes. Os estudantes Jaqueline Aparecida de Paiva. Olá, Jaqueline. Olá.
E o estudante Gustavo Marlon de Paiva. Olá, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. A professora orientadora é Lalita Valias, que também é vereadora da cidade, que vem também como representante, correto, vereadora? Vamos conhecer agora a cidade de Nova Serrana. Localizada na região do Alto São Francisco, no centro-oeste do estado de Minas. Tem cerca de 89 mil habitantes. A história da cidade está ligada a importantes vilas do período colonial, como Ouro Preto, Diamantina, Sabará e São João del Rei. Quem nasce em Nova Serrana é nova serranense. Recebemos então da cidade de Nova Serrana os estudantes Ana Gabriela Duarte Andrade. Olá, Ana Gabriela. Oi. E recebemos o estudante Marcelo Henrique Isidoro. Olá, Marcelo. Olá. O professor orientador, desculpe, a professora orientadora é a professora Raquel Alves. Olá, professora. E o representante da cidade é Nils Peter, que é o assessor da escola. Olá, Nils. Representando a Faculdade de Direito, nós recebemos o Alessandro Ramos Machado, que é mestrando da faculdade. Boa tarde, Alessandro. O Alessandro, gente, ele que vai validar as perguntas. Ou seja, além de que todas as perguntas foram elaboradas pelo mestrado da Faculdade de Direito do Sul de Minas, chegaram agora para nós. Vocês participaram do sorteio e viram que as perguntas vieram lacradas. Essas perguntas serão sorteadas pelo representante da cidade. Eu vou fazer a leitura da pergunta para vocês e é o representante da Faculdade de Direito que vai fazer a validação, ok? Nós queremos ressaltar e agradecer a presença da vereadora da Câmara de Pouso Alegre, que é também presidente da escola, Dulcinéia Costa. Boa tarde, Dulcinéia, obrigada pela presença. Queremos apresentar a vocês também a servidora da Câmara de Pouso Alegre, Tatiana Rezende, que está aqui conosco para validar que todas as regras sejam mantidas, ok? Então, se nós tivermos alguma dúvida sobre as regras, é a Tatiana que vai nos ajudar. E por falar nas regras, vamos a elas. Vocês já conhecem, mas a gente vai relembrar um pouquinho, tá bom? Bom, nessa primeira fase nós temos 3 rodadas de perguntas. Os participantes têm 20 segundos para respondê-las, tá bom? Assim que acabar os 20 segundos, vocês vão receber um sinal sonoro e aí sim nós faremos a resposta. As perguntas com 100% de acerto marcam 1 ponto. Aquelas que tiverem 50% de acerto marcam meio ponto. Sai vencedora a cidade que tiver o maior número de pontos. No caso de empate, nós teremos a fase do mata-mata. Lembrando que as perguntas desta fase, a fase eliminatória, são perguntas de nível médio. Desculpe, perguntas de nível fácil. Se nós formos para o mata-mata, aí serão perguntas de nível médio. Bom, vamos então dar início a essa rodada da Gincana do Saber. Vamos fazer o sorteio? Lembrando que nós vamos fazer uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta para a primeira dupla, ok? A primeira dupla é a dupla da cidade de Carmo, do Rio Claro, ok? Então, a pergunta será feita para vocês. Vocês têm 20 segundos para responder, tá joia? Eu vou fazer a pergunta e vou repetir. Essa regra vale para todos, ok? Então, vamos à primeira pergunta. O Estatuto da Terra também é chamado de Constituição Cidadã? Repetindo. O Estatuto da Terra também é chamado de Constituição Cidadã, valendo. Resposta? Não. Por favor. A resposta está
Corretíssima, 1 ponto. Bom, a segunda pergunta agora é para a próxima dupla, a dupla de Cambuí. A pergunta é: é certo pensar que o nosso dever cívico se esgota com o voto? Sim ou não? Repetindo, é certo pensar que o nosso dever cívico se esgota com o voto? Sim ou não? Valendo. Resposta? Não. A resposta também está correta, 1 ponto. Ok, a dupla acaba de marcar 1 ponto. Vamos então para a terceira dupla, que é a dupla de Eloy Mendes. Atenção à pergunta. As pilhas e baterias podem ser recicladas atualmente? As pilhas e baterias podem ser recicladas atualmente? Vamos à resposta? Não. Mais um acerto, 1 ponto. Ok, parabéns à dupla, mais 1 ponto. Agora então nós vamos para a dupla de Nova Serrana. Atenção à pergunta. Existe uma página na internet mantida pela CGU, que desde 2004 constitui-se importante ferramenta de controle social, pois permite a qualquer cidadão o acesso a todos os recursos distribuídos pelo governo federal aos diversos estados e municípios. Qual é o nome dessa página? Repetindo a pergunta. Existe uma página na internet que é mantida pela CGU. Essa página existe desde 2004 e ela é uma importante ferramenta de controle social, pois permite que qualquer cidadão tenha acesso a todos os recursos distribuídos pelo governo federal aos diversos estados e municípios. Qual é o nome desta página? Valendo. A resposta é? Portal da Transparência. Não seria site? Tô brincando, vocês acertaram 1 ponto. Ok, ponto para a dupla de Nova Serrana. E agora, a última pergunta desta rodada, que é para a última dupla, a dupla de Carvalhópolis. Como se chama o tributo cobrado sobre a propriedade de veículos? Repetindo a pergunta. Como se chama o tributo cobrado sobre a propriedade de veículos? Valendo. IPVA? Resposta correta, 1 ponto.
Agora, as perguntas serão sorteadas pelo representante da cidade de Cambuí. Vamos às perguntas da segunda rodada. Atenção à primeira dupla, que é a dupla de Carmo do Rio Claro. As pessoas idosas possuem alguns privilégios, dentre eles a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e a preferência na formulação de políticas sociais. É verdadeira ou é falsa essa afirmação? Vamos repetir. As pessoas idosas possuem alguns privilégios, dentre eles a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e a preferência na formulação de políticas sociais. Verdadeiro ou falso? A resposta é? Verdadeira. Correto, 1 ponto. Agora a pergunta vai para a dupla de Cambuí. O direito à educação é previsto apenas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Repetindo a pergunta, o direito à educação, ele é previsto apenas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Valendo. Resposta? Não. Correto, 1 ponto. Agora a pergunta vai para a terceira dupla, que é a dupla de Eloy Mendes. Os estrangeiros que residem no Brasil, assim como os brasileiros, também possuem os direitos e garantias fundamentais? Repetindo a pergunta, os estrangeiros que residem no Brasil, assim como os brasileiros, também possuem os direitos e garantias fundamentais? Valendo tempo. Resposta? Sim. 1 ponto. Correto. Agora a pergunta vai para a dupla de Nova Serrana. Atenção à pergunta. De quantos dias será a licença maternidade? Repetindo a pergunta, de quantos dias será a licença maternidade? Valendo. Que negócio mais fácil. Fica isso antes pra nós dar feito. dias. Não seria 60? 90? É 120. Ponto. 1 ponto.
Agora vamos à pergunta para a dupla de Carvalhópolis. A Constituição do Brasil garante a educação apenas a crianças? Repetindo, a Constituição do Brasil garante a educação apenas para as crianças? Valendo. Resposta? Não. Correto, 1 ponto. Bom, e nós estamos caminhando agora para a terceira rodada. Até agora, empate, porque todas as duplas marcaram ponto. Então, agora nós vamos receber a representante da cidade de Eloy Mendes, que fará o sorteio das perguntas. Vamos à primeira pergunta, que é para a cidade de Carmo do Rio Claro. Obrigada. Atenção à dupla. A pergunta é: sobre o orçamento público, o que é receita? Repetindo, sobre o orçamento público, o que é receita? Valendo. Resposta? Se eu não me engano, é a tabela que o município, que o prefeito, no caso, faz, colocando os gastos que aquele município vai ter com aquele orçamento que ele recebe. É isso? Vamos à resposta com o mestrando da Faculdade de Direito, Alessandro Ramos Machado. Pode repetir a resposta? É uma espécie de tabela que o prefeito faz, colocando os gastos que aquele município vai ter de acordo com o orçamento que ele receber. É isso? Não pontuou, infelizmente. Porque o orçamento é a entrada de recursos, né? Sim. Você falou a tabela e a questão dos gastos, a receita, né? Sobre o que é a receita. É a entrada de recursos, tá? Recursos financeiros. Então, não diz respeito a gastos, mas a entrada, ao que o município, ou a União, ou o Estado recebe, não os gastos, tá? Então, não pontuou. Bom, então vamos à segunda pergunta, que é para a dupla de Cambuí. Atenção, Cambuí. Qual é o nome da parcela especial de salário a qual o empregado tem direito no final do ano? Repetindo, qual é o nome da parcela especial do salário a qual o empregado tem direito no final do ano? Valendo. Resposta? 13º salário. Ai, não. 1 ponto. Ai. Agora é a vez da cidade de Eloy Mendes. Sobre o orçamento público, o que é despesa? Repetindo, sobre o orçamento público, o que é despesa? Valendo.
Resposta. O gasto que a prefeitura tem sobre a cidade. Doutor Alessandro, por gentileza, a validação ou não? 1 ponto. A despesa realmente é o gasto que o município ou a União ou o Estado possuem, né? Agora a pergunta é para a cidade de Nova Serrana. No contexto do capítulo O Despertar da Constituição em miúdos, qual a melhor forma de transformar o Brasil? Repetindo a pergunta, no contexto do capítulo O Despertar da Constituição em miúdos, qual a melhor forma de transformar o Brasil? Valendo! Qual é a resposta? Através de manifestações pacíficas e pelo interesse do povo. Vamos à validação da pergunta ou não com o doutor Alessandro? Eu vou considerar meio ponto, porque a resposta exata é por meio da participação de todos, né? Você falou a manifestação pacífica, o interesse de todos. Então, a manifestação é uma das formas de participação, né? Então, meio ponto, tá? Ok. Lembrando que a validação das perguntas e da pontuação é feita pela Faculdade de Direito, que hoje está aqui representada pelo doutor Alessandro Ramos Machado. Vamos à pergunta final, então, desta rodada, que vai para a dupla de Carvalhópolis. Atenção, então, estudantes de Carvalhópolis. Qual é o órgão responsável por promover e coordenar o processo de preservação e valorização do patrimônio cultural? Repetindo, qual é o órgão responsável por promover e coordenar o processo de preservação e valorização do patrimônio cultural? Valendo! Resposta? Ipoma. Você quer repetir a resposta porque foi baixa? Ipoma. Repete de novo, sobe mais alto. Ipama. Não. A resposta correta é o IPHAN, I-P-H-A-N, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Então, infelizmente, não pontuou. Bom, então a dupla de Carvalhópolis não pontuou nesta pergunta. Vamos então à prévia dos resultados. Então, a prévia dos resultados ficou assim. A cidade de Cambuí fez 3 pontos. A cidade de Carmo do Rio Claro fez 2 pontos. A cidade de Carvalhópolis, 2 pontos. Eloy Mendes vem com 3 pontos. E Nova Serrana, 2,5 pontos. De acordo com as regras, vocês sabem, nós vamos agora para o mata-mata, porque nós tivemos empate entre as duas cidades, de Cambuí e Eloy Mendes. Correto, Tatiana? Bom, nós faremos um rápido intervalo agora, para que nós possamos discutir novamente as regras para o mata-mata. E nós voltamos daqui a pouco com a Gincana Regional do Saber.
era conhecido, está exposta em nosso museu. Fleming faleceu em São Paulo no dia 10 de fevereiro de 1999, aos 98 anos. Você conheceu um pouco mais sobre Francisco de Almeida Fleming, o legítimo representante da sétima arte brasileira. Olá, nós voltamos agora com a Gincana Regional do Saber. E nós vamos agora para a fase do mata-mata. No bloco anterior, nós vimos as cidades que participaram e as cidades que se classificaram agora para a fase do mata-mata. Bom, lembrando que a cidade de Eloy Mendes e Cambuí foram as primeiras classificadas no primeiro bloco e a cidade de Nova Serrana recorreu por conta de uma pergunta e uma resposta. Professor Alessandro, por gentileza, justifique para a gente o que houve. Bom, os alunos da cidade, acompanhados do professor orientador, procuraram a comissão organizadora a respeito do meio ponto dado, né? A questão foi o seguinte: no contexto do capítulo O Despertar da Constituição em Miúdos, qual a melhor forma de transformar o Brasil? E a resposta registrada por meio da participação de todos. A resposta que foi dada pela equipe de Nova Serrana foi através do interesse e manifestações pacíficas. Ao validar a resposta, representando a Faculdade de Direito, considerei que a manifestação pacífica é uma das formas de participação. Uma das formas de participação. O capítulo específico, Despertar da Constituição em Miúdos, eles alegaram, olha, mas logo na abertura do capítulo tem uma figura de uma passeata, né? O personagem do capítulo está indo para uma passeata junto com a família. Então, analisando o argumento dos representantes da cidade de Nova Serrana, né, eu entendi que o capítulo induz a essa resposta que eles deram, tá? O capítulo induz a essa resposta. Estou fazendo uma interpretação de acordo com a Constituição em miúdos, né? E levando em conta também a simplicidade do texto, né? Que nós não estamos aqui com nenhum texto jurídico, mas um texto numa linguagem mais acessível, mais fácil, né? Então, levando isso em conta, a comissão organizadora vai pontuar em um ponto para Nova Serrana, acatando o recurso, certo?
Correto, professor. Sendo assim, então, a cidade de Nova Serrana, que havia feito meio ponto, somando mais meio ponto que foi concedido após a interlocução dos recursos, sendo assim, a cidade de Nova Serrana vem agora para a fase do mata-mata. Bom, vamos então às regras agora do mata-mata. Agora a regra é um pouquinho diferente, como vocês já sabem, mas relembrando, será feito da seguinte forma. Vocês estão sentados por ordem de sorteio. A pergunta será feita para a primeira dupla. A primeira dupla tem 20 segundos para responder. A primeira dupla, não sabendo a resposta, se ela souber, ela vai falar a resposta, ok. Se ela não souber, ela vai passar para a segunda dupla. E essa também, se não souber, vai passar para a terceira dupla. No entanto, a pergunta não será refeita e nem os 20 segundos serão dados novamente, ok? Tudo certo quanto às regras? Bom, vamos fazer então o sorteio da primeira pergunta. A primeira pergunta, por ordem de sorteio, a primeira dupla a responder é a dupla de Nova Serrana, correto, Mônica? Não. Eloy Mendes. Então está da seguinte forma: Eloy Mendes, depois Cambuí e depois Nova Serrana, ok? Obrigada. Lembrando que as perguntas na fase do mata-mata são perguntas de nível médio, ok? Na fase anterior, as perguntas eram de nível fácil, então agora as perguntas estão um pouquinho mais difíceis. Mas como vocês estudaram bastante, nós temos certeza que vocês sabem. Então, a primeira pergunta que vai para a dupla de Eloy Mendes. Todos os estrangeiros residentes no Brasil tem a mesma garantia que um cidadão brasileiro. Verdadeiro ou falso? Repetindo a pergunta, todos os estrangeiros residentes no Brasil têm a mesma garantia de um cidadão brasileiro. Verdadeiro ou falso? Valendo o tempo. Manu, tem um questionamento. Essa pergunta foi feita. Desculpa, nós tivemos um questionamento, pois não? O senhor pode fazer o questionamento. Eu acredito que vocês se recordam que essa pergunta foi feita no primeiro bloco. Já. É isso? Foi a mesma. Não foi a mesma. Ou me senti vendo É. direitos. Ah, tá. Então, desculpa. Vamos passar então para o mestrando da Faculdade de Direito. Qual a opinião do senhor? A gente refaz a outra pergunta? Nós vamos agora analisar as perguntas que foram feitas antes, tá? Era de direitos e garantias fundamentais, que é a mesma pergunta. É a mesma pergunta. Direitos e garantias fundamentais, verdade? É a mesma pergunta. Tá? Ali fala de direitos, né? Não fala de garantias fundamentais, tá diferente. Para evitar qualquer questionamento posterior, até mesmo, eu vou prosseguir para sortear outra pergunta, tá? Porque a pergunta anterior foi: os estrangeiros que residem no Brasil, assim como os brasileiros, também possuem os direitos e garantias fundamentais, tá? E a pergunta agora é: todos os estrangeiros residentes no Brasil têm a mesma garantia de um cidadão brasileiro? Então, eu entendo que a pergunta tem a mesma conotação, o mesmo sentido, tá? Então, vamos sortear outra pergunta. Vamos ao sorteio, então, de outra pergunta. Lembrando que essa pergunta é feita para a dupla de Eloy Mendes, que por ordem de sorteio é a primeira dupla à fase do mata-mata. A pergunta é: o brasileiro naturalizado que for condenado por meio de sentença judicial em virtude de ter praticado ações nocivas ao interesse nacional, poderá ter cancelada a naturalização. Verdadeiro ou falso? Repetindo, o brasileiro naturalizado
que for condenado por meio de sentença judicial, em virtude de ter praticado ações nocivas ao interesse nacional, poderá ter cancelada a naturalização. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Valendo o tempo. A dupla responde ou passa a pergunta? Responde, verdadeiro. Correto. A dupla, então, de Eloy Mendes acaba de fazer 1 ponto. Lembrando que na fase do mata-mata não há meio ponto. Ou a resposta está 100% certa, ou ela será considerada errada. Vamos, então, à próxima dupla, a dupla de Cambuí. Atenção, dupla de Cambuí. Qual órgão é responsável pelo controle de atuação dos membros do Poder Judiciário e por verificar se todos os juízes estão cumprindo os seus deveres? Repetindo, qual órgão é o responsável pelo controle de atuação dos membros do Poder Judiciário e por verificar se todos os juízes estão cumprindo os seus deveres? Tempo. A dupla responde ou passa? Responde. Qual é a resposta? Poder Legislativo. A resposta não está correta. Como a resposta não está correta, a próxima dupla, que é a dupla de Nova Serrana, tem direito a responder. Qual é a resposta? Conselho Nacional de Justiça. É o CNJ, muito bem, Conselho Nacional de Justiça. Ponto, então, para a dupla de Nova Serrana. Bom, como a resposta da dupla de Cambuí estava incorreta, a dupla de Cambuí foi eliminada. Mas muito obrigada pela participação de vocês, meninas. Continua, então, na competição, na fase do mata-mata, a cidade de Eloy Mendes e a cidade de Nova Serrana. Vamos, então, para a pergunta para a cidade de Eloy Mendes. A pergunta é: de quem é a iniciativa para a elaboração das leis orçamentárias? Repetindo, de quem é a iniciativa para a elaboração das leis orçamentárias? Tempo. A dupla responde ou passa? Responde. Qual é a resposta? Poder Legislativo. A resposta está válida, professor? A resposta não está válida. Então, nós passamos a pergunta para a dupla de Nova Serrana. Poder Executivo. A resposta está válida? Sim. Poder Executivo.
Bom, nós parabenizamos então a dupla de Eloy Mendes também pela participação e os vencedores de hoje da fase eliminatória da Gincana Regional do Saber é a dupla de Nova Serrana. Parabéns aos alunos. Parabéns ao professor orientador e nós vamos fazer agora a entrega das medalhas para todos os demais alunos que participaram da fase de hoje. Lembrando que a dupla vencedora de hoje está classificada para a final. Parabéns, Eloy Mendes. Desculpe, parabéns Nova Serrana e Eloy Mendes também pela participação até aqui, o mata-mata. Agora nós vamos fazer a entrega da medalha de participação a todas as cidades participantes de hoje. Chamamos à frente o representante da cidade de Carmo do Rio Claro para fazer a entrega da medalha aos alunos de sua cidade e ao professor orientador. Convidamos também o mestrando Alessandro Machado para fazer parte da entrega das medalhas. Convidamos o representante da cidade de Cambuí para fazer a entrega da medalha aos alunos de Cambuí e também ao professor orientador da cidade de Cambuí. Convidamos o representante da cidade de Eloy Mendes para fazer a entrega da medalha aos alunos participantes. A representante que é a vereadora e também foi professora orientadora. Agora convidamos os representantes da cidade de Carvalhópolis para fazer a entrega da medalha de participação aos estudantes e ao professor orientador da cidade de Carvalhópolis. Convidamos agora para subir ao plenário a vereadora desta casa, Dulcineia Costa, que também é presidente da Escola do Legislativo, acompanhada pelo mestrando Alessandro Machado, para que fiquem ao lado dos vencedores de hoje, representantes da cidade de Nova Serrana.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre, mais uma vez, parabeniza a todos os estudantes pela participação, e especialmente aos estudantes de Nova Serrana, que foram os vencedores de hoje. Amanhã, segundo dia da fase eliminatória da Gincana Regional do Saber, nós receberemos os representantes da cidade de Andradas, Estiva, Inconfidentes, Pouso Alegre e Santa Rita de Caldas. Agradecemos a todos e desejamos uma excelente tarde.